Se você pode, por favor, deixe um like e se inscreva, auxilie o canal a crescer. Fique com o vídeo. Uma das perguntas mais intrigantes que todos nós nos perguntamos quando éramos crianças é se podemos viajar para o futuro ou voltar no tempo usando algum tipo de máquina do tempo. Ainda permanece intrigante mesmo em nossas vidas adultas, e felizmente para nós, a ciência avançou para o ponto em que podemos responder a essa pergunta antiga. Podemos facilmente viajar no tempo e sabemos como fazer isso desde 1905. A teoria especial da relatividade de Einstein apresenta toda a receita de como você pode se mover para o futuro e tudo o que você precisa fazer é entrar em uma espécie de campo de gravidade mais baixo em relação a outras pessoas ou apenas viajar muito rápido e seu relógio funcionará mais devagar do que o de todos os outros que você deixou para trás. Quando você voltar, você será mais jovem do que o seu gêmeo, por exemplo, se você deixou seu gêmeo na Terra. Nesse sentido, você está viajando para o futuro. Isso é fácil de fazer e nós sabemos como fazer isso. Viajar para trás é o problema. Nós achamos que podemos fazer isso. Tenho alguns colegas que fizeram alguns cálculos que afirmam que, dependendo da trajetória que você percorre em torno de um buraco negro, você pode sair e acabar no passado de quando você começou, mas isso requer uma configuração extraordinária para acontecer. Mas agora não há problema em viajar para o futuro. Sabemos a resposta de que é absolutamente possível viajar para frente no tempo. De fato, temos evidências irrefutáveis para mostrar isso. Antes de nos aprofundarmos nos meandros de voltar no tempo, primeiro vamos ver por que os cientistas estão tão confiantes de que podemos viajar para o futuro. Quanto mais rápido você se move, mais lento o tempo passa para você. Pois os outros o veem em relação ao observador, você não sabe nada está acontecendo. Seu relógio ainda bate tão longe quanto você ainda tem seu coração batendo normalmente. Vencer tudo isso não é uma coisa fisiológica, é uma propriedade real do tecido de espaço e tempo sob essas condições. Então, eu vejo você voar e quanto mais rápido você vai, mais lento o tempo marca para você. Não só a velocidade faz isso, também a força de um campo gravitacional terá o mesmo efeito em você. Inicialmente, quando formulado, você está pensando ser só porque você está se movendo. E é realmente muito mais profundo do que isso. Os satélites GPS orbitam mais alto que a nossa estação espacial. Os satélites geossíncronos são como uma órbita média, que está longe o suficiente da fonte de gravidade da Terra, para que eles tenham uma diferença, uma condição de espaço-tempo, mensuravelmente diferente, de modo que seus relógios trabalham mais rápido do que nossos relógios na superfície da Terra. Porque eles estão mais longe de seu tempo, leva mais rápido em relação a nós. Mas obtemos tempos precisos de satélites, geossíncronos, como neste trabalho, pré-corrigimos o sinal de tempo dos satélites GPS, para compensar o erro de Einstein, a teoria geral da relatividade, de modo que, quando o tempo chegar até nós, tenha sido devidamente corrigido. O que importa para nós e nosso contínuo espaço-tempo, não aquele que está na órbita da Terra-média. O que antes você calculava de uma maneira, você calcula isso, então você diz, oh, meu Deus, a fórmula funciona, Einstein estava certo, é verdade, na física e na relatividade, a dilatação do tempo é a diferença no tempo decorrido, o tempo medido por dois relógios, é devido a uma velocidade relativa entre eles, ou a uma diferença em potencial gravitacional, entre suas localizações, por exemplo, perto da vizinhança de um buraco negro. Os relógios de observadores distantes perto de um buraco negro parecem funcionar mais lentamente do que aqueles mais distantes do buraco negro, devido a este efeito conhecido como dilatação do tempo gravitacional. Um objeto que cair em um buraco negro parece desacelerar à medida que se aproxima do horizonte de eventos, tomando uma quantidade infinita de tempo para alcançá-lo. Além da diferença de potencial gravitacional, há outra maneira de viajar para o futuro, e isso é atravessar o espaço em velocidades relativísticas. Conforme você se aproxima da velocidade da luz, algo muito estranho começa a acontecer.
continuemos cada vez mais rápido, em 90% a velocidade da luz, o tempo está passando mais devagar e cada vez mais devagar para você. Você assistirá toda a história futura do universo se desenrolar diante de seus olhos como frações de segundo passam para você enquanto você vai 99% à velocidade da luz. Há uma fórmula para isso, é claro. A relatividade especial e geral sugere que geometrias adequadas com espaço-tempo ou tipos específicos de movimento no espaço podem permitir viagens no tempo não apenas para o futuro, mas também para o passado. O paradoxo do avô é um exemplo de um problema que surge do efeito da viagem no tempo na causalidade, a ideia de que uma causa deve preceder seu efeito. O paradoxo sugere que uma causa é eliminada por seu próprio efeito, impedindo assim sua própria causa e essencialmente se tornando uma causalidade reversa a um. O exemplo clássico para isso, e o que dá ao paradoxo seu nome, é um viajante do tempo voltando no tempo e matando seu próprio avô biológico antes que ele possa ter filhos. Isso significa que o viajante do tempo nunca poderia ter vindo a existir e, como consequência, não pode voltar no tempo e, portanto, não pode matar seu próprio avô. Isso significa que eles então nascem e podem voltar no tempo, daí o paradoxo. Sim, o paradoxo do avô é um dos principais problemas da viagem no tempo. Ele sugere que se você voltar no tempo e impedir que seus pais se conheçam, então você nunca teria nascido para ter voltado no tempo para impedir que seus pais se conhecessem. Esse é o paradoxo fundamental da viagem no tempo e, portanto, se houvesse um livro de regras, essa seria a regra número 1. Uma das maneiras teóricas de voltar no tempo é fazer uso de buracos de minhoca. A teoria da relatividade geral sugere uma base científica para a possibilidade de viajar no tempo para trás em certos cenários incomuns. Então, passar por um buraco de minhoca atravessável poderia, em teoria, permitir que você voltasse no tempo. Temos uma espécie de tecido do contínuo espaço-tempo. Não é apenas que o espaço está lá fora, o espaço está intricadamente configurado com o tempo. E como você sabe, este espaço-tempo está para sempre unido. Este tecido pode ser distorcido de tal forma que você pode mudar a distância espaço-tempo entre dois locais. Uma maneira de imaginar isso é imaginar que todo o nosso universo é apenas um plano folha de papel. Você está em uma borda do papel e eu quero chegar na outra borda e vou levar anos-luz de tempo, o que quer que seja, quanto tempo leva, anos-luz de distância. Sim, se você pudesse de alguma forma perfurar o tecido do espaço e do tempo e chegar à sua localização, algo que de outra forma seria uma distância mais longa, você poderia transcender a velocidade da luz para fazer isso. Você não estaria mais limitado pela velocidade da luz. O diâmetro da nossa galáxia é de 100.000 anos-luz. Você não pode atravessá-la a menos que descubra uma maneira de distorcer o espaço e o tempo para que, em princípio, no papel, você possa ter um buraco pelo qual você passa e sai do outro lado e você está em outro lugar. E se você fizesse certo, poderia aparecer em outro momento. Essa é a invocação mais clássica de um buraco de minhoca. Outra abordagem para viajar no tempo para trás envolve um cilindro giratório denso geralmente referido como um cilindro Tipler. Descoberto como uma solução na relatividade geral, este cilindro hipotético é infinitamente longo e gira rápido o suficiente sobre seu eixo longo. Uma nave espacial fluindo ao redor do cilindro pode seguir uma trajetória fechada no espaço-tempo que retorna ao seu ponto de partida no espaço, mas em um momento anterior. Sim, um cilindro Tipler é uma solução teórica na relatividade geral que poderia permitir a viagem no tempo. Uma nave espacial fluindo ao redor do cilindro ou seguindo um caminho em espiral pode voltar no tempo ou avançar, dependendo da direção da espiral. No entanto, a densidade e a velocidade necessárias são tão grandes que a matéria comum não é forte o suficiente para construí-lo. Se você conseguir viajar para algum lugar mais rápido que a luz, você tem a capacidade de retroceder no tempo também. Mas não temos uma maneira fácil de viajar mais rápido que a luz.
Uma maneira que é celebrada na ficção científica e que você pode escrever legitimamente no papel é um buraco de minhoca. Um buraco de minhoca é uma espécie de atalho através do espaço-tempo que altera a distância efetiva entre onde você está e para onde está indo. Quando você chegar lá, você descobrirá que viajou 100.000 anos-luz em questão de um momento. Quando você faz isso, você tem a capacidade de voltar no tempo em relação a quando você saiu. Agora, você não consegue se visitar. Você está em uma espécie de trajetória diferente do espaço-tempo, então você não pode apertar a mão de si mesmo antes de sair. E, a propósito, há um enorme paradoxo com o qual as pessoas se preocupam e muitas pessoas, incluindo o falecido Stephen Hawking, se preocupavam se esse paradoxo impediria completamente a viagem no tempo para trás. Porque se você voltar no tempo e impedir que seus pais se encontrem, eles nunca teriam dado a luz a você para voltar no tempo para evitar que eles se encontrassem. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, então mostre seu apoio inscrevendo-se, ativando o sininho e ativando as notificações para não perder vídeos como este.